Bem-vindos à disciplina digital 354, Tecnologia dos Alimentos, e na aula de hoje, a aula número 5, nós vamos tratar das tecnologias aplicadas à conservação dos alimentos. Então, em momentos anteriores, nós vimos os princípios de conservação de alimentos, e agora a ideia dessa aula número 5 é que a gente entenda como esses princípios se adequam, dentro das tecnologias de conservação aplicadas dentro da indústria. Como foi mencionado para vocês, as tecnologias de conservação, elas se apoiam sobre os três princípios básicos da conservação, que seria a remoção dos micro-organismos, o retardo ou atraso das reações enzimáticas e químicas e multiplicação microbiana e, por último, a destruição dos micro-organismos. No entanto, como eu também já mencionei para vocês em outros momentos, essas tecnologias elas podem se basear em mais de um pilar. Tá? Então, a mesma tecnologia ela pode remover, retardar e destruir os micro-organismos ao mesmo tempo. Então, dentro dessa primeira parte da aula, número 5, nós vamos tratar de duas principais tecnologias, entre elas a conservação por remoção microbiana e, por último, a conservação pelo calor. Nas próximas partes dessa videoaula, nós vamos tratar das demais tecnologias. Então, muitos autores não consideram a remoção física dos micro-organismos como técnicas de conservação de alimentos. Mas, no entanto, eu pessoalmente considero, porque eu vou dar alguns exemplos para vocês, dentro da indústria de laticínios, nós podemos empregar tanto a passagem por meio filtrante quanto a sedimentação por centrifugação para promover a conservação de determinados produtos. Então, por esse motivo, eu as considero como técnicas de conservação, apesar de vários autores não tratarem essas técnicas como sendo técnicas de conservação de alimentos. Então, dentro das duas técnicas de remoção, a primeira delas nós temos a filtração, que consiste na passagem de uma suspensão de partículas numa fase líquida, através de um meio permeável, uma membrana filtrante. E essa membrana filtrante tem como finalidade reter as partículas sólidas. Um exemplo de filtração que vocês têm aí na casa de vocês é quando vocês vão passar o café. Então, aquele coador, ele é a nossa membrana filtrante. E aí, o pó seria, então, as nossas partículas sólidas. Dentro da parte de sedimentação, a sedimentação é um fenômeno natural que acontece em suspensões ou misturas de líquidos com densidades diferentes. Então, toda vez que a gente deixa em repouso um líquido uma mistura de líquidos com densidades diferentes, essa mistura ela tende a separar as fases. Por exemplo, se eu fizer uma suspensão de areia e água e deixar em repouso, com o passar do tempo, essa areia ela vai decantar, ou seja, ela vai sedimentar. Então, esse é um processo natural de separação ou de remoção que nós podemos também empregar para micro-organismos. No entanto, o processo de sedimentação ele é gerenciado pela força gravitacional. Então, a gente tem um tempo de sedimentação muito longo, o que para micro-organismos poderia demorar dias para acontecer dentro de um processo industrial. Então, por causa disso, a gente não consegue utilizar a sedimentação como ela é naturalmente, como ela acontece naturalmente em processos industriais. Então, para acelerar o processo de sedimentação, ao invés de usar a força gravitacional, a gente usa a força centrífuga. Então, ela faz com que essas partículas elas se movimentem mais rápido dentro da fase líquida e sedimentem também em um tempo hábil de processamento. Então, nesse slide nós temos exemplos de processos de filtração que nós podemos aplicar pensando na conservação de alimentos. Então, na primeira parte, aí na parte esquerda, vocês têm um processo de filtração que acontece pela força da gravidade. Então, a movimentação do líquido através da membrana ela é feita por meio da força da gravidade, o que é um processo relativamente lento. Então, se a gente pensa em termos de indústria, a gente não conseguiria fazer uma filtração por esse método, principalmente quando nós imaginarmos a escala de produção de alimentos. E se a gente for fazer isso
numa velocidade, né, que permita o processamento do alimento. Então, por isso, né, o processo de filtração ele se desenvolveu, né, e hoje nós temos dentro da indústria o processo de filtração que acontece por meio de membranas, né, que é esse esquema representado para vocês ao lado direito do slide. Então, o que difere entre o sistema de membrana e o sistema de filtração tradicional é que, primeiramente, no sistema de filtração tradicional, a alimentação ela acontece de forma perpendicular à membrana filtrante. Já no sistema de filtrações em membrana empregado industrialmente, a alimentação acontece de forma tangencial. Então, como vocês podem ver aí no esquema de vocês, a alimentação ela corre paralelamente à disposição da membrana. Então, é onde a gente tem aí essa passagem. Outro fator que é determinante e que acelera o processo de filtração por membranas é que a alimentação ela é forçada a passar através da membrana por meio de uma força, né, de um fluxo tangencial. Então, no primeiro caso, quando a gente tem, por exemplo, a filtração, como aquela que a gente faz o café na casa da gente, a alimentação ela é forçada através da membrana por meio da força gravitacional. Já no caso das técnicas de membrana industriais, essa alimentação ela é forçada através de uma força, né, muito maior do que a força gravitacional, e por isso o processo ele acontece de forma mais rápida. Tá? Então, quando o fluxo passa através da membrana, a gente tem dois tipos de materiais que são formados. Então, no interior da membrana cilíndrica aí nós temos o concentrado, né? E na parte externa aí, ó, nessa setinha azul claro, nós temos o permeado ou filtrado, que é essa daí que é a parte que nos interessa. Então, dentro do concentrado ou retentado é onde nós manteríamos os micro-organismos. Então, se nós imaginarmos, por exemplo, que a gente vai passar o leite através de uma membrana, o nosso concentrado seria onde a gente vai ter uma carga de micro-organismos muito grande e o nosso permeado seria o leite livre de micro-organismos. Esse é um exemplo, né, de uma centrífuga que nós usamos para fazer a separação de fases do leite. Né? Quando o leite chega dentro da indústria, a primeira operação unitária pela qual ele passa é o processo de centrifugação. Então, nessa imagem que está sendo mostrada aí para vocês, nós temos como se fosse uma centrífuga cortada ao meio. Então, nós estamos vendo a seção transversal da centrífuga. Então, por esse esquema, né, a centrífuga, o leite ele entra por baixo, e como essa unidade que está representada para vocês, ela roda em torno do próprio eixo, né, a gente vai ter então direcionamento de fluxos. Então o que acontece? Se a gente olhar aí na imagem que está à esquerda, o leite representado aí por essa seta azul com algumas bolinhas amarelas, essas bolinhas amarelas são glóbulos de gordura. Então ele entra aí dentro desse canal, e devido à força centrífuga, né, o material de menor densidade, que seria essas gotículas de gordura, ela vai ser direcionada para a porção central da centrífuga. Então a gente tem aí a gordura se acumulando na porção central. E na porção mais periférica nós temos os materiais de maior densidade, que seriam então as impurezas e também algumas bactérias. Então elas vão tentar se acumular, né, devido à força centrífuga, elas vão ser direcionadas para a periferia do equipamento, né, como indicado aí pelas setas. E aí nesse canal central então, né, a gente vai ter o leite livre de gordura e o leite livre de impurezas, que nós chamamos de leite desnatado. Então, o que acontece no processo, se a gente voltar aí para essa imagem central, durante o processo de centrifugação, na parte superior da centrífuga nós conseguimos coletar a gordura, bem na parte superior nós conseguimos coletar o leite desnatado, e aí embaixo, na periferia, nós conseguimos coletar a fração de impurezas. E dentro dessa fração nós incluímos as bactérias. Né? A centrifugação, o objetivo dela, dentro da indústria, inicialmente, não é de promover a conservação dos alimentos. Ela é justamente para a gente poder fazer a separação de fases. Então a gente consegue, por exemplo, eliminar a gordura, né, separar a gordura do leite, e a partir dessa gordura a gente pode fazer creme de leite
ou fazer alguns outros produtos também, como manteiga, né, que precisam da gordura do leite para que sejam processados. Então, essa primeira etapa de centrifugação, o objetivo inicial é justamente fazer essa separação de fases e também eliminar algumas impurezas. Então, por isso, vários autores não consideram a centrifugação como uma etapa de conservação, porque não é essa a finalidade com que ela é aplicada dentro da indústria. No entanto, quando nós formos fazer, por exemplo, alguns queijos maturados, a gente utiliza um tipo especial de centrifugação, que ela é muito mais rápida, muito mais eficiente, que é chamada de bactofugação. Então, dentro dessa bactofugação, o princípio dela é eliminar esporos microbianos. Então, toda vez que nós formos fazer um queijo, por exemplo, que fica maturando de 1 a 2 anos, que são aquelas peças muito grandes, a gente utiliza a bactofugação para conseguir eliminar esporos bacterianos. Então, por que isso é importante? Porque esses esporos bacterianos, eles podem se desenvolver no queijo, durante o processo de maturação e produzir gás. Então, a gente vai ter um estufamento da peça. Então, se a gente imagina um queijo de 20 quilos, que foi aí maturado por 1 a 2 anos, e a gente perde esse produto no final por causa de um estufamento, causado pela liberação de gás, que é um tipo de deterioração, não é viável para o produtor, de forma geral. É muito dinheiro que é perdido com esse processo. Então, por isso, a gente utiliza a técnica de centrifugação, mais conhecida como bactofugação, para eliminar esses esporos. Então, nesse caso específico, eu considero a centrifugação como sendo uma técnica de conservação, porque ela evita que esses tipos de queijos sejam deteriorados por produção de gás ao longo do processo de maturação. Para que o esquema de centrifugação ele fique mais claro para vocês, eu aconselho que vocês acessem esse link que está aí na lateral do slide, que eu vou também disponibilizar no PVAnet, e nele vocês vão ter uma ideia melhor de como funciona uma centrífuga. Então, nós finalizamos a parte de conservação de alimentos por técnicas de remoção, que seria por filtração e por centrifugação, e a gente entra agora na parte de conservação pelo calor. Mas para que a gente entenda esse processo de conservação pelo calor, a gente vai voltar aí em alguns princípios básicos de bioquímica. Então, quando a gente avalia novamente a curva de taxa de reação enzimática pela temperatura, nós verificamos que as enzimas elas têm uma temperatura ótima de ação, onde a atividade enzimática é maior. Então, se nós imaginarmos novamente que os micro-organismos são compostos por várias enzimas, quando a gente tem a temperatura ótima dessas enzimas, nós também temos a temperatura na qual os micro-organismos se multiplicam em maior taxa. No entanto, se nós trabalharmos com temperaturas acima da temperatura ótima, se a gente verificar esse gráfico, a gente começa a perceber que a taxa de reação enzimática ela começa a cair. E isso acontece, ou seja, em temperaturas acima da temperatura ótima, que a gente já caracteriza um processo de aquecimento, a gente tem a desnaturação dessas enzimas, que são proteínas. Então, elas começam a perder a atividade. Se nós pensarmos em micro-organismo e não mais em enzima, além da desnaturação proteica que acontece nas células, nós também vamos ter o colapso da membrana citoplasmática e, consequentemente, a lise dessa célula. Ou seja, a célula vai praticamente explodir ou estourar. Então, a gente vai ter uma morte celular. Então, o efeito do aquecimento sobre enzimas e sobre micro-organismos, ela vai atuar principalmente sobre a desnaturação proteica ou sobre o colapso térmico. Então, aí dentro da parte de conservação pelo calor, como eu disse para vocês no slide anterior, ele vai promover a inativação de enzimas, assim como a inativação de micro-organismos. No entanto, toda vez que a gente aquece um alimento, nós promovemos alterações sensoriais, seja no sabor, na textura ou no odor, e ainda nós promovemos perdas nutricionais. Então, para definir um tratamento térmico, a gente precisa fazer um balanço entre a inativação de micro-organismos ou enzimas e sobre aquelas alterações que a gente quer ter no alimento. Então, existe uma balança que permite a gente definir qual que é o tratamento térmico mais adequado para cada tipo de alimento.
E dentro dos principais tratamentos térmicos, né, que utilizamos para fazer conservação pelo calor, entre eles nós temos o branqueamento, a pasteurização e a esterilização. O branqueamento, né, é um processo que nós empregamos principalmente em vegetais e a gente utiliza temperaturas entre 70 e 100 graus Celsius por 1 a 5 minutos. Então esses vegetais eles são fracionados e colocados nessa água quente por um período curto de tempo. Após, né, dado esse período, a gente coloca então esses vegetais em um banho de água gelada, que é justamente para terminar o cozimento. A gente não quer, né, dentro do processo de branqueamento, que os vegetais tenham um aspecto de cozido. Então, por isso, a gente precisa acabar com o aquecimento logo na sequência. Então, por isso, a gente utiliza um banho de gelo. E entre as finalidades do branqueamento que a gente aplica, principalmente em vegetais, nós temos a inativação de enzimas. Então, temos enzimas que promovem a deterioração, descoloração e outras alterações dentro da estrutura do vegetal. A gente consegue reduzir o número de micro-organismos contaminantes na superfície, uma vez que a gente mergulha esses vegetais em água quente. Nós também podemos abrandar a textura, então quando a gente pensa em vegetal e a gente quer acondicionar esses vegetais em embalagens, fazendo o branqueamento ele fica mais mole, né? Fica mais fácil de se moldar no interior da embalagem. A gente também elimina ar dos tecidos vegetais, o que diminui alguns processos oxidativos e processo de descoloração. E por último, a gente consegue também favorecer a fixação da cor. Então, vegetais que são branqueados antes do congelamento, a gente tem uma coloração mais firme, uma coloração mais esverdeada, justamente por causa desse processo. Então, o branqueamento ele é uma etapa que a gente normalmente usa em vegetais antes de fazer o congelamento. Já o processo de conservação pelo calor, utilizando a técnica de pasteurização, um exemplo clássico para isso seria o leite pasteurizado, que todos vocês conhecem. Então, a pasteurização é um tratamento térmico que visa destruir os micro-organismos patogênicos e parte da microbiota deterioradora. Como a própria definição aí diz, é parte da microbiota deterioradora. Então, isso implica, né, que dentro do leite pasteurizado nós ainda vamos ter alguns micro-organismos, né, capazes de promover a deterioração. Porém, nós não teremos nenhum micro-organismo patogênico. Isso justifica, né, então, por que o leite de saquinho, que é o leite pasteurizado, que vocês conhecem normalmente, ele tem uma vida de prateleira em torno de 7 dias, né, justamente porque nós temos aí parte da microbiota deterioradora que não foi inativada pelo processo de tratamento térmico. E a pasteurização, ela pode acontecer de duas formas. Uma forma é alta temperatura em tempo curto, então nós podemos dar um tratamento térmico de 72 a 75 graus Celsius por até 20 segundos. E nós temos um tratamento de baixa temperatura em tempo longo, né, que seria então 63 graus Celsius por 30 minutos. O tratamento rápido, normalmente nós utilizamos alguns trocadores de calor de placas, como representado aí para vocês na figura, tá? Que a gente também chama na indústria de pasteurizador. Então nós temos placas, né, bem finas, várias placas associadas, e entre essas placas, né, de um lado passa o leite e do outro lado passa vapor. Então, há uma troca de calor entre o leite e o vapor, e esse leite, então, ele é aquecido, né, até 75 graus Celsius por 20 segundos. Porém, em tratamentos de baixa temperatura e tempo mais elevado, nós não utilizamos o trocador de calor. Normalmente, a gente utiliza um sistema de tacho para fazer esse aquecimento. E esse tratamento térmico a gente emprega mais na produção de queijo. Se vocês quiserem entender um pouco melhor como funciona o pasteurizador, vocês podem acessar o link que está aí abaixo, que vai estar disponível no PVAnet, que mostra para vocês como funciona um pasteurizador de placa. No entanto, eu acredito, né, que nas próximas sessões da disciplina vocês irão ver em maior detalhes. Dando sequência ao processo de conservação pelo calor, outro exemplo que nós temos é a esterilização comercial e a forma, né, que vocês encontram isso disponível no mercado seria o leite UHT ou o leite de caixinha. Então, esse leite UHT ele sofre um tratamento térmico, né, que permite eliminar todos os micro-organismos capazes de multiplicar nas condições de
armazenamento. Então, nesse caso, a gente fala de comercialização do produto. Toda vez que nós estamos falando de armazenamento, a gente está falando, né, do produto dentro do mercado. Então, esse leite UHT ele é submetido a uma esterilização comercial a 130 graus Celsius por 2 a 4 segundos. Então, vocês podem perceber que no processo de esterilização a gente utiliza uma temperatura muito maior do que aquela utilizada em processo de pasteurização. Além disso, o processo de conservação por esterilização ele tem como objetivo eliminar todos os micro-organismos capazes de multiplicar durante o armazenamento. Então isso justifica porque o leite de caixinha ele dura 6 meses e um leite de pasteurizado dura em torno de 7 dias. É justamente por causa da microbiota que permanece, né, no produto. A apertização é um outro processo de esterilização comercial, mas o que ela difere do tratamento UHT é que o alimento é primeiramente embalado. Então nós colocamos o alimento dentro de uma embalagem hermeticamente fechada, ou seja, que não tem troca de ar com o ambiente, e depois disso então nós aquecemos esse alimento no interior da embalagem, o que pode ser feito com a utilização de autoclaves. Nesse processo de apertização, a gente utiliza ainda tratamentos térmicos mais rigorosos, ou seja, temperaturas muito elevadas, até 125 graus Celsius, e por tempos maiores. Como exemplo de produtos apertizados, a gente tem aí algumas conservas vegetais e a sardinha, que vocês já compram em lata. Então, vocês podem perceber que a textura da sardinha, né, ela é bem mole, né, justamente porque ela sofreu um tratamento térmico muito elevado. Então, ela cozinha dentro da embalagem. Se vocês quiserem ter mais detalhes sobre o processo de conservação por apertização, eu aconselho que vocês acessem o link aí disponível para vocês, né, na parte de abaixo do vídeo e que também estará disponível no PVAnet. No entanto, vocês verão mais detalhes sobre isso dentro da parte de conservação por vegetais, dentro da parte de tecnologia de conservação por vegetais. Então, para cada tipo de alimento, né, nós temos um tratamento térmico específico e a gente determina esse tratamento térmico de forma a eliminar os micro-organismos patogênicos e, ao mesmo tempo, reduzir ao máximo as modificações sensoriais que vai acontecer no alimento. Então, para cada produto, né, nós temos um micro-organismo de referência, que é aquele micro-organismo patogênico que apresenta, né, maior resistência térmica. Então, por exemplo, para produtos enlatados, né, aqueles que estão em condições anaeróbias, o nosso micro-organismo de referência normalmente é Clostridium botulinum, porque os esporos desse Clostridium botulinum eles resistem a temperaturas e a tratamentos muito elevados. No entanto, para leite, né, que é um produto que tem oxigênio, ou seja, ele não está em condições anaeróbias, Clostridium botulinum não é problema. Então, o nosso micro-organismo de referência para leite é Coxiella burnetii. Então, que é outro micro-organismo, né, patogênico presente no leite, que apresenta a maior resistência térmica dentre aquela população de micro-organismos que pode estar presente no produto, no caso específico do leite. Então, para a gente definir o tratamento térmico que a gente vai dar, né, nesses nossos produtos, a gente faz uma curva, né, que é uma curva de redução decimal. Então, como isso acontece? A gente pega o produto e aquece esse produto a uma temperatura constante por um determinado tempo. E a gente avalia a população daquele micro-organismo de referência ao longo do tempo. Então, toda vez que a gente aquece um alimento a uma taxa fixa, essas células morrem em uma taxa constante, que é o que mostra para vocês esse gráfico aí abaixo. Então, à medida que eu estabeleci uma temperatura, esses micro-organismos eles morrem a uma taxa constante, então nós temos aí uma reta, né, que é formada em relação ao tempo. Então, se nós fazemos um gráfico população, né, log UFC por ml, por tempo a gente vai ter uma reta descendente. Então, toda vez, né, que 90% dos micro-organismos morrerem, né, dentro dessa reta, está representada aí para vocês pela chave vermelha, né? Então, ou seja, toda vez que 90% dos micro-organismos morrerem ou um ciclo log da população morrer, esse tempo que foi gasto para que isso acontecesse, a gente chama de valor D. Então, valor D, por definição,
é o tempo necessário para destruir 90% dos micro-organismos em condições fixas, né, que seria a temperatura, o substrato, sem nenhuma outra variação. Então, no exemplo que está aí mostrando para vocês no gráfico, o nosso alimento tem inicialmente 10 a 9 UFC por ml do micro-organismo em questão. Então, se a gente quer reduzir, né, eliminar todos esses micro-organismos no produto, a gente precisa dar um tratamento térmico de 9D, ou seja, com aquela temperatura que nós fizemos a curva, o tempo para que todos os micro-organismos sejam eliminados seria um tempo de 9D. Sendo que cada valor D elimina um ciclo log. Como temos 9 ciclos, nós precisamos de 9D para que toda a população seja eliminada. Então, esse tempo de 9D, onde a gente matou todos os micro-organismos, a gente também dá o nome de tempo de morte térmica. Lembrando que o tempo de morte térmica ele varia de acordo com a população inicial. Como eu disse para vocês, o Clostridium botulinum é um micro-organismo formador de esporos, né, e esses esporos eles apresentam uma alta resistência térmica. Então, em produtos onde pode haver a presença de Clostridium botulinum, né, principalmente esses produtos que são enlatados, né, que apresentam condições anaeróbias, o tratamento térmico que a gente aplica a esses produtos é muito drástico. Como eu disse para vocês no exemplo passado, né, no gráfico ali, para aquele produto que eu mostrei para vocês, o tratamento térmico que nós deveríamos dar seria de 9D, né? Ou seja, com uma população inicial era de 9 ciclos log, se a gente aplicasse um tratamento térmico de 9D, a gente mataria toda essa população. Só que dentro da indústria, a gente não sabe qual que é a população inicial. Então, por exemplo, se eu faço uma conserva vegetal, eu não tenho como saber, né, na hora de dar o tratamento térmico, quantos esporos de Clostridium botulinum tem ali. Então, para eu ter uma segurança, né, de que todos esses esporos, ou a grande maioria desses esporos, foram eliminados, a gente aplica um tratamento térmico muito severo, que é de 12D. Então, a gente considera que dentro de todos os produtos enlatados, a gente tem 12 ciclos log de esporos de Clostridium botulinum. O que não necessariamente é verdade, né? A gente pode ter menos, mas também pode ter mais, mas a gente considera esses 12 ciclos log que seria um número muito elevado. E a gente aplica o conceito de 12D, que seria o tratamento térmico de letalidade utilizado para reduzir a probabilidade de sobrevivência do esporo de Clostridium botulinum em 12 ciclos log. Então a gente aplica principalmente esse tipo de tratamento térmico para produtos enlatados de baixa acidez. Como exemplo disso, né, a gente utiliza a autoclavagem. Alguns de vocês já viram em aula prática, o processo de autoclavagem, que seria em torno de 120 graus Celsius por 15 minutos. Então, na parte 2 desse vídeo, nós vamos tratar, né, de outras técnicas, outras tecnologias de conservação, entre elas a conservação pelo frio e a conservação por concentração ou